you trust in us and we'll be champions. Boa noite a todos. 20 de setembro, dia do Gaúcho. Alô, alô. Boa noite a todos. 20 de setembro, dia do Gaúcho. Do engenheiro químico também, ó, parabéns. Hoje o tema é Os Quatro Gigantes da Alma, de Mira e Lopes. E aí é um pessoal da Escola Bíblia e Comunidade Evangélica Cristo para as Nações. Nós somos ecléticos, a gente respeita todas as religiões e quando tem coisa boa a gente inclui, independente da... Isso. Ira, medo, amor e dever. 2 negativas e 2 positivas. Doutor Emílio Miri Lopes. Vê se consegue aproximar aí. 1836-1964. Sociólogo, médico, psiquiatra, psicólogo, profissional de psicologia, psiquiatria, Londres, Harvard, Yale, Chicago, Washington, Havana, Cuba. Orientação, trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, até a Fundação Getúlio Vargas no Brasil. Senai, ISOP, Instituto de Seleção e Qualificação Profissional, Orientação Profissional. E Academia Brasileira de Psicologia. Faleceu no Rio de Janeiro. Tem bastante gente ali. Quem é que está ali? Juquinha, Everaldo, Nério Tomás Alves, Everaldo, tá. Terezinha Piva, Silene, Adriano Gabriel, Ana Lu Rodrigues, Rosemary Santos, Fred Carrilho, Adriana Meneghel, Alan Jones, Nério, boa noite. Hoje é dia do Tchê. Hoje é dia do Tchê e do Bar. Os 4 gigantes da alma, interesse da nossa felicidade, medo, ira, amor e dever. 3 deles colocam obstáculos, apenas um abre as portas, que é o amor. Ele escreveu lá no início do século XX, mas é um livro bem interessante para todo estudante de psicologia. Emílio Miri Lopes. Pior que fica... ficou ruim ali. Só lendo o que está escrito aqui, que aqui a imagem ali está um pouco pequena. Dever é um gigante que entulha o caminho das pessoas com muitas obrigações, podendo esmagá-las com tantas destas que acaba produzindo tédio e imobilidade. O medo é um gigante enraizado profundamente que se alimenta da necessidade de preservar a vida ante o perigo, mas que se alia com a imaginação e cria neuroses que são capazes de paralisar completamente a vida de uma pessoa. Amor, quem poderia abrir locais, abrir tocas às portas é o gigante amor. Não, de todas as portas é o gigante amor, mas raramente alguém o utiliza, porque amar não é algo que acontece do dia para a noite. E por fim, ira, que é um gigante destrutivo, que se alimenta da reação normal de uma pessoa ante ao medo, mas por ser normalmente abafado e recalcado, acaba criando ódio, que é uma raiva em conserva, podendo consumir alguém por dentro até matá-la. Então o que acontece? O dever é aquela pessoa, se chama personalidade tipo A, é obsessiva, ela se prende a detalhes, ela acha que tem que ser 10 em tudo. É um problema que está acontecendo no Japão e na Coreia do Sul principalmente, que as crianças têm que tirar 10, se tira 8, 9, tem muitos que acabam até se suicidando ou entrando em estresse, é um problema bem sério. Aí o medo, quem tem medo não cresce. Para tu crescer, o Volney de Bem vive dizendo, a gente tem que combater o medo. O medo é o principal entrave para o desenvolvimento pessoal, humano
espiritual consciencial. E o outro, a raiva, a ira, também só leva a agressão física ou agressão psicológica, ou aquele caso que houve lá no Rio Grande do Sul. Como é que um jovem neonazista vai dizer que gosta de Hitler, gosta de Mussolini, se não chegou a conhecer ele, a não ser que tu admite a reencarnação? E eu acredito que provavelmente eles foram soldados de Hitler e Mussolini. Não tem sentido um jovem, um cara que morreu 60 anos atrás, mesmo que ele pegue a história, é difícil ele se identificar com um cara assim. E realmente só o amor constrói, só o amor que liberta. Jesus, o mestre, já dizia, só o amor que constrói mesmo. Yuri Patrick, Selene Dor, boa noite, Florianópolis, Florianópolis, capital. Alzira Batista, Gilmar Silva, beleza. E Alcir Caetano. Ana Paula Bukowski, essa aí participa diretamente. Então, 3 atrapalha e só o amor que realmente faz crescer. A ira. O primeiro estudo, o que é ira? Sentimento de desprazer, hostilidade, indignação, exasperação externa e extrema para com alguém ou alguma coisa, raiva, cólera, fúria. Objetos da ira: autoridades, amigos, chefe, pais, cônjuges, injustiças, nós mesmos, quando a pessoa descarrega em si mesmo, é uma das causas do suicídio, estranhos, filhos, o tempo, Deus, aquele reclama do sol, reclama da chuva, reclama de tudo. E até contra o Criador, o Pai Maior. Vai comentar alguma coisa? Só dizendo que a ira também ela também é colocada como um dos 7 pecados capitais, né? Sim, sim. Luxúria, eu vi uma vez que um psicólogo, ele falou algo parecido. Eu fui num texto que ele escreveu, ele falou que a raiva, ela é a tristeza ativa. Então é um tipo de tristeza que ela se manifesta de forma de agressividade. Então, no caso, a raiva, ela seria um tipo de tristeza. É verdade. Principalmente em criança. A criança deprimida nem sempre ela chora. Muitas vezes é a raiva e a agressividade. E pode estar ligada com a psicopatia, que tu perguntou na outra semana. Né? E aquele cara que briga contra tudo, né? Contra o tempo, contra Deus, contra... Se tu pegar o depressivo, ele está ruim consigo mesmo, com o futuro, com Deus, com tudo, né? E com os outros. Inclusive, como sugestão, qualquer dia um tema interessante que até eu posso ajudar é trazer qual é a raiz química desses pecados capitais. Porque todos eles tem uma atuação química, né? Pode ver, inclusive, muitas delas a própria biologia ela explica como parte da própria evolução, adaptação e tudo mais, né? Então é interessante. Mas inclusive vi um texto até sobre a amizade, que foi explicado qual seria, do ponto de vista biológico, o que seria a amizade, né? No caso seria a necessidade de socialização, de se conviver em sociedade, né? Porque os seres vivos, a gente fala em população, em comunidade de seres vivos, em biologia, e a amizade teria surgido dessa necessidade biológica da comunidade ali. Então é bem interessante e qualquer dia a gente traz melhor isso aqui, assunto que é bem, bem interessante. Porque às vezes a gente fala assim nesse sentimento, a gente pensa que é uma coisa muito sobrenatural, né? Mas elas têm uma raiz biológica, na verdade, química, a manifestação que é química, né? Não é a causa. Isso, a manifestação. Tirando algumas doenças raras, mas geralmente é. E é interessante ler o livro também Pecar e Perdoar, do padre Fábio de Mello, junto com o Leandro Carnal. É muito bom. E fala justamente os 7 pecados e alguns casos que dá para usar ele positivamente, mas a maioria deles acaba sendo negativo. E a questão do perdoar também. É uma reação humana natural, todo mundo já ficou irado alguma vez na vida. A Bíblia diz que o próprio Deus também se ira. Claro, o Deus Jeová, o Deus do povo judeu, tem que separar o Antigo Testamento do Novo Testamento. Adriana Jacques. Então, o que acontece? Aí, se tu pegar a questão do instinto, a ira vem do biológico. O nosso parentesco com os animais inferiores, nossos irmãos inferiores. Mas a gente ainda tem esses resquícios de animalidade dentro de nós, que é o sistema da ponte bulbo e da medula, o sistema nervoso periférico também, simpático e parasimpático.
principalmente simpático, que aí entra a adrenalina e entra a parte química da agressividade. Adrenalina e noradrenalina. Um ataque de pânico, por exemplo. Só que a gente tem como controlar a ira. E nós temos o neocórtex, que é a nossa parte humana, que nos torna humanos, e superior aos macacos, aos símios e aos demais animais. E a gente tem como controlar. E controle dos desejos também, como diz o budismo. Quer se aprofundar nisso, estuda um pouco do budismo. Tem vários tipos de budismo. Tem budistas que falam em Deus, tem budistas que não falam em Deus, mas eles falam no autoaperfeiçoamento do ser humano. O Salmo 37.8 da Bíblia diz: e deixa a ira e abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. E realmente, a ira só leva... E foi o que aconteceu quando agrediram aqueles 3 jovens lá, né? Deu 20 anos de cadeia. Foi, né? 12 a 20 anos. É um absurdo, em pleno século XXI, esse tipo de coisa. Aí acho que vai ter que ser contigo. É um termômetro. De um lado tem calúnia, suicídio, agressão física, valentia, calúnia, ostracismo, não fazer nada, né? Provocação, humilhação, fofoca, intriga, ironia, sarcasmo, crítica, expressões ativas da ira. E as expressões passivas, o ódio, a amargura, ressentimento, que é uma coisa na depressão, repulsão, fúria, desgosto, ciúmes, inveja, frustração, irritação e silêncio. Tem até a criança, aquela que fica quieta e passivo-agressiva, se chama. Charlene Dordet gostaria de saber por que muitas vezes uma pessoa e ela quer automaticamente deixa de ser seu amigo. Aí uma coisa que eu aprendi lá em Bituba, ainda quando eu estava em Bituba, é espere tudo de todos e nada de ninguém. É uma coisa muito sábia. Porque às vezes um amigo te decepciona e muitas vezes uma amizade acaba. Mas se tu já tiver... Não, qualquer um de nós pode decepcionar outro, tu pode decepcionar outra pessoa mesmo. Então espere. E isso que a Sirlene falou é até interessante, porque embora seja meio duro admitir, eu particularmente eu acho que é porque de fato a pessoa ela não tinha um interesse real na amizade, e sim ela uma aproximação por interesse, financeiro, que por conveniência ela chamou de amizade. Então, no caso, você ajudou a pessoa, fez de tudo para ela, sempre ajudou, e a partir do momento que você não consegue ajudar em alguma coisa ou outra, ela já deixa de ser sua amiga, é porque ela não era de fato amiga. Ou ela se dizia sendo, mas é porque ela tinha algum interesse ali, alguma coisa. Eu até sei como ela fala isso, porque é muito comum isso, né? Muito comum ter outra isso. Coisa que acontece muito nesse sentido é... E também um pouco de falta de gratidão também, isso, né? Falta de gratidão, e quando o amigo teu te começa a pedir dinheiro emprestado. Uma coisa que estraga a amizade é emprestar dinheiro. Para isso tem banco. Não, mas é sério. Nós perdemos 1 ou 2 amizades por causa disso. Começaram a pedir dinheiro e as pessoas confundem as coisas. Josineia, Neia, Nara Feltrin, Fernanda Paes Francisco. Nara Feltrin já foi falado. Não sei se nós respondemos, né? Mas geralmente ou é por pedir dinheiro ou é apenas interesse mesmo. É uma amizade de interesse. Uma amizade não verdadeira. Que a amizade verdadeira, e não é aquela que só passa a mão por cima. Ela aponta até os defeitos. Lembrando que o teu principal professor é o teu inimigo. Tu quer melhorar, tu pergunta pro teu inimigo, o que tu acha de mim? Ele vai apontar tudo que tu tem para trabalhar ainda. O ser humano é uma coisa engraçada, porque ele tende a recorrer àquilo que momentaneamente é que a visão dele mais faz bem. Então o que acontece? Às vezes você tem uma pessoa que ela é de fato seu amigo, mas que ela às vezes quando você pisa na bola, ela pega no teu pé, ela cobra, ela fala que o que tu fez é errado, você se irrita e você procura conforto numa pessoa que te passa a mão na cabeça. Só que muitas vezes a pessoa que te passa a mão na cabeça, ela não é sua amiga de verdade. Muitas vezes ela só está fazendo aquilo, sei lá, porque de repente vai precisar de alguma coisa de ti futuramente. Então muitas vezes aquele amigo com quem a gente briga é melhor. Por isso que eu digo, dentro de uma amizade verdadeira, de um relacionamento que tem aquela consideração verdadeira, sempre vai ter briga.
Só que todos essa nós briga... não somos perfeitos, né? Sim, justamente. Nem tudo no mundo é mil maravilhas, né? Então, eu acho que a gente não deve desacreditar de uma amizade só porque a gente briga. Pode ser uma coisa circunstancial. O que já esse caso que ela falou aqui, da pessoa, esse aqui foi um caso diferente. Porque ela ajudava a pessoa, sempre ajuda a pessoa, e em dado momento que ela não pôde mais ajudar, a pessoa ela virou as caras. Então, esse é um exemplo de uma amizade questionável, que não é bem uma amizade, né? Então, e muitas vezes uma pessoa que você briga, mas que sempre te deu conselho, te ajudou, às vezes tu até pode ficar irritado com a pessoa e tudo mais, mas tenha certeza, aquela pessoa que mesmo com as brigas, ela sempre te ajudou com as coisas, independente das situações, ela é mais teu amigo do que muitos por aí que só passam a mão na cabeça E eu aconselho o perdão, dar a sua face nas palavras de Jesus, do Mestre. Porque muitas vezes tu transforma o teu inimigo, tu pega o inimigo, ele pode se tornar um amigo teu. Então aí que está o grande mérito do perdão. E tu está ajudando ele, está ajudando a ti também. Melhorar como ser humano. Então a ira, 3 palavras. Então se pegar o grego tem orgé, tumos e parogismo. Aí a gente vai ver cada um o que significa. São palavras do grego. Por que usamos algumas referências em grego? Porque tem muito do grego e do latim na nossa língua. Eu penso que não são línguas mortas, como alguns dizem. A ira é orgé. Lendo o que está escrito, só lendo o que está escrito ali, que tá bem pequenininho, que nem o Dr. Flávio está conseguindo enxergar direito. A ira é orgé, né? Orgé que se fala, né, Flávio? Tem um acento, orgé, talvez. A ira do tipo orgé está relacionada a uma atitude ou resolução definitiva de tomar vingança. É uma disposição de espírito mais permanente e duradoura em sua natureza. Poderíamos exemplificá-la como uma sentença judicial em que o juiz decide aplicar a pena definitiva a um criminoso condenado. Já não há mais apelação e o castigo será executado em definitivo. É a vingança. Orgé é vingança. Inclusive, retaliação, a vingança, muitas vezes a vingança e o rancor, eles são considerados como parte da ira, né? Então tem o ódio, a raiva, a vingança e o rancor. Eles fazem tudo parte desse... O rancor é a ira entranhada dentro de... Isso. A mágoa, a famosa mágoa. A mágoa, o ressentimento. Que pode virar até um câncer, né? Isso aí já se sabe na psicossociologia. Muitas vezes se questiona, aquela pessoa era boa e tem um câncer, mas tem que ver se ela não tem algum ressentimento, alguma coisa entranhada. Chilene, obrigado. Respondemos, beleza. Ederson Costa e embaixo ali, Mara Fração. Sem mas problema, perdoe essa pessoa. Sem problema, Silene. Quando a gente quando se dizer quiser. Cristão, a gente deve perdoar. Aqui estamos abertos a questões. Sempre que tiver alguma pergunta, alguma coisa para trazer, é interessante que a gente que se traga aqui, porque nossa discussão, aqui nós estamos com a discussão aberta, né? Estão abertos a discussão. Reclama da vida, a pessoa deveria, antes de começar a reclamar, deveria pensar. O mestre morreu com 80 chibatadas, com humilhação, com palavras rudes, com guspes, e mesmo assim ele perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então ele perdoa. E ele é o exemplo para todos nós. Então quem somos nós para ficar julgando os outros? Né? Ninguém tem que julgar ninguém, só o juiz. O papel de julgar é o juiz. Então cada um que se julga a si próprio. Deveria ser imparcial. A gente vê uma crise até no judiciário aí, com participações políticas e totalmente fora. A ira tumos. Grande agitação, explosão. Essa aí é a raiva mesmo, né? Fúria. Um ataque de raiva. Um ataque de raiva. O que ele achou engraçado? Tumos. O parogismo, aí aquele entranhado que tu falou, ressentimento, mágoa residual, raiva reprimida. E esse aí pode levar a um câncer. Um reumatismo, geralmente um câncer. O rancor, E o problema é, como diz ali, somatização, quando começa a manifestar em sintomas físicos, coisas que a princípio são psíquicas. Lembrando, nós somos mente e corpo. Tem a mente, tem o corpo e tem o espírito. A mente é a psique, o corpo é a nous, a essência, é o que vem de Deus, e o corpo vem do Pai e da Mãe. Lembrando que o tema de hoje é o primeiro, tá? O primeiro das 7. Mais a raiva.
Como assim? Ah, tá, vai continuar? Então, o primeiro estágio, os 4 gigantes da alma, é a ira. E ali aparece um indivíduo aprisionado. Aí não dá para ler. Expressada de modo destrutivo relativamente inofensivo. Aqui está escrito as 4 maneiras de reagir à ira: reprimi-la, recusar admitir sua presença; Ah, tá. suprimi-la, mantendo-a, né, deliberadamente oculta de outros; confessá-la a Deus e a outros; expressá-la de modo destrutivo ou relativamente inofensivo. Uma coisa que muitas vezes eles diziam que era, há um tempo atrás, se dizia que era bom para expressar a raiva. Ainda hoje tem umas linhas que ainda defende isso. É videogame de luta. Por quê? Porque ali tu não estás atacando ninguém especificamente. E a tua raiva tu estás focando em algo que não vai ferir ninguém. Então tu exterioriza ela Em vez e de depois transformar em ação, faz isso, uma ação virtual. isso. Daí e depois, claro, tu vai ter que refletir, né? Porque a raiva de estar O caminho é a reflexão. Porque tu parar um pouco, respirar fundo, e por que eu estou com raiva? Ou daquela determinada pessoa, ou daquela situação. Muitas vezes há quem diga que o videogame ele ajuda um pouco nesse caminho de tu chegar a um ponto, tu parar pra refletir. No final das contas, por que eu tô com raiva? Porque eu tô com tanta raiva de apertar os botões e atacar aquele outro personagem lá. Para quem gosta de boxe, ter aquele coisa para socar. Muitos têm um gabinete ou dentro do armário com colchões para poder socar, poder. Então tu está descarregando um objeto. É melhor descarregar um objeto do que matar uma pessoa, um animal, uma coisa que tu pode levar até para cadeia. Né? Zelândia, Madeira. E é um questionamento. Muitas vezes deve reprimir, deve. Não quero levar um desaforo para casa. Depende, né? Tu não vai causar um acidente por causa do não levar desaforo para casa. Os efeitos da ira: fuga, a introversão, a reação psicológica, ou reações psicológicas e a dispersão. E como transformar aquilo ali, como transmutar seria a palavra certa, né? Transmutação alquímica. Aprenda a arte da avaliação, busca do equilíbrio. Quando começamos a ficar com raiva, é útil fazer algumas perguntas a nós mesmos. Aí é o autoconhecimento, o autoenfrentamento. Na verdade, sempre que a gente identificar um defeito, começar a refletir, por que eu estou sentindo isso? Lidar com a ira de forma bíblica, reconhecer e admitir. Então, não adianta apenas reprimir as coisas ruins, a gente tem que reconhecer que nós temos o que o Jung chamava de sombra, nossos defeitos, nossos traços fardos, trafares. Isso aí trazido de um passado milenar. Deixe Deus no controle, mas claro, tu tem que ter o pé no chão também. Não pode ser terra nem. Dar espaço para a justiça de Deus, transformar sua ira em amor, e aí entra o perdão, falar com transparência, sem mágoa, e faça a sua parte. Ajuda e Deus te ajudará. Luz verde para a sabedoria da Bíblia. E ter humildade também, né? Muitas vezes tem pessoas que, por orgulho, são raivosas por orgulho. Perguntas a fazer? Aqui não é o caso da pessoa ser egoísta, mas ela dedicar um tempo na semana para ela mesma, para uma meditação, ou na hora de dormir, na hora de fazer sua oração. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso melhorar? A ira é problema de todos, mas você pode evitá-la. Torna-se problema quando deixamos de perceber sua origem, isso é buscar a origem. Como se apresenta ou não se apresenta. O que podemos fazer com ela? Ou ela nos controlar, ou nós poderíamos controlá-la, porque a ira é uma opção, você faz a escolha. Todos nós temos livre-arbítrio, fazer o bem e fazer o mal, fazer escolhas. A escolha é de você, como dizem. Como é que é mais assunto? www.slideshare.net
barra Daniel Luz. Daniel.luz. Por hoje encerrou. Hoje foi a ira. Semana que vem continuamos.